Boa noite, pessoal. Bom, nossa palestra de hoje é sobre a importância da inspeção de produtos de origem animal. Hoje, falando com a gente tem a médica veterinária, formada pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduada em Gestão da Qualidade, Higiene e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Ela trabalha com responsabilidade técnica e consultoria em indústrias de produtos de origem animal. Amanda Santos. Olá, boa noite. Boa noite, Podemos Amanda. começar? Sim, acho que tá tudo certinho. O pessoal tá começando a entrar ainda, mas já pode ir começando. Tá bom. Seu slide caiu aqui para mim. Vê se você consegue pôr ele de novo. Ah, achei. Aqui. Tá dando? Sim, tá vendo tudo certinho aí? Tá, tô. Então, Só gente. oculta ali para mim, Oi? que ali, ó, aperta em ocultar para mim, que acho que ele tá tampando o seu texto. Aí, muito obrigada. Por nada. Então, gente, boa noite. Queria primeiramente agradecer o convite, né? Eu sempre acho muito legal esses convites, né, para estar falando aqui com vocês. E o tema de hoje, né, que me convidaram para a gente conversar um pouquinho, é sobre a importância da inspeção dos produtos de origem animal, né? Por que essa inspeção é importante? Quais os prejuízos de você não ter um produto inspecionado? O que esse produto sem inspeção representa para a saúde pública? Então, a gente vai bater um papo hoje, né? Espero ter interação com vocês, né? Eu estou até com o YouTube aberto aqui, para ver algum comentário de vocês. Se tiverem alguma dúvida também, podem perguntar. Eu sabendo responder, eu respondo a vocês. Então, meu nome é Amanda Santos, né? Como vocês já sabem, sou médica veterinária, faço pós-graduação em Gestão da Qualidade, Higiene e Tecnologia de Produtos de Origem Animal e tenho um Instagram, né, onde eu compartilho algumas coisas sobre os produtos de origem animal, que é o RT Veterinário. Se depois dessa palestra hoje vocês continuarem com alguma dúvida, vocês podem mandar por lá que eu respondo vocês. Então, quando a gente fala de inspeção, né, serviço de inspeção, eu sempre gosto de ver essa parte de onde surgiu, né? Eu separei aqui para vocês só um pouquinho, né, dessa origem do serviço de inspeção, que é para a gente poder entender, né, de onde surgiu, quais foram os motivos de se criar um serviço de inspeção, quais foram as motivações. Então, a gente tem lá em 1914, né, com o início da Primeira Guerra Mundial, houve uma necessidade muito grande de se buscar alimentos, né, para enviar para essas tropas, para esses soldados, né, que estavam lá combatendo na Primeira Guerra Mundial. Então, a Europa, ela teve essa necessidade por alimentos, né? E esses alimentos, eles vieram buscar aqui na América do Sul, né? Então, a partir dessa procura, a partir dessa demanda da Primeira Guerra Mundial por alimentos, surgiu essa demanda, né, aqui na América do Sul, de estar fazendo essa exportação de alimentos. E com isso surgiu a necessidade de se criar um serviço, né, para que esses alimentos eles passassem ali minimamente por uma inspeção, né, e que pudessem ser enviados para a Europa em segurança para que essas tropas elas fossem alimentadas, né, durante essa guerra. Então, a criação do CIF, né, que é o Serviço de Inspeção Federal, ele foi criado em 1915, né? Foi essa parte da criação, justamente com essa intenção de se exportar esses alimentos, né, diante da necessidade da Europa. Em 1950, né, foi editada a Lei 1283, que passou a definir,
né, o serviço de inspeção como a gente conhece hoje, né? Em 1952, foi editado o Decreto 30.691, de 29 de março de 1952, né, que regulamentou a inspeção federal no Brasil, né? A gente conhece, né, esse decreto. Hoje em dia ele passou por uma alteração, o 30.691 foi revogado, dando lugar ao decreto 9.013, que a gente conhece, né, que é o famoso RISPOA, Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. A gente diz que é a Bíblia da inspeção, né? É lá que consta, né, toda a questão de inspeção, de registro de estabelecimentos. Então, eu digo que é a primeira legislação que a gente precisa conhecer quando a gente decide entrar nessa área, né? Nessa parte da inspeção, a gente precisa conhecer, né? É o básico, a primeira legislação que a gente precisa dominar é o Decreto 9.003, o RISPOA. Então, ele foi publicado em 1952 e em 2017, né? Ele foi revogado e passou por essa atualização, e de lá para cá a gente passou também por algumas outras atualizações, né? Então, é um decreto que ele está sempre passando por essas atualizações. Algumas questões são revogadas, outras questões são acrescentadas, então é bom a gente estar sempre atento para ver, né, essas atualizações, que é realmente um decreto que está passando sempre por mudanças. A gente teve também um fenômeno que foi chamado de federalização, né? O que foi a federalização? Em 1973, foram extinguidas as fiscalizações estadual e municipal, né? Como assim? Os serviços estaduais e municipais eles deixaram de existir, centralizando a fiscalização dos produtos de origem animal somente na esfera federal, né? E quais as consequências dessa federalização? Os serviços de inspeção eles foram fechados, né? Os serviços estaduais e municipais. Os estabelecimentos estavam funcionando sem fiscalização, porque não existia pessoal suficiente, nem estrutura suficiente para fiscalizar todos os estabelecimentos nesse âmbito federal, né? Então era uma coisa muito centralizada. Então acabava que não dava conta de fiscalizar, né, todos os estabelecimentos. Então isso gerou uma precariedade do abate, né, abates muito precários, sem higiene, né, sem controle de seus processos, maus tratos aos animais também, né, contaminação ambiental, porque não se tinha nenhum controle dos dejetos, né, dos efluentes gerados ali durante aquele processo. Não acontecia o recolhimento dos impostos, né, porque os estabelecimentos eles funcionavam sem essa inspeção, sem nenhum registro, né, porque não era suficiente, o que se tinha de inspeção não era suficiente, né, para inspecionar todas as empresas. Condições de trabalho precárias também, né, e risco à saúde pública, né. Então, a gente pode ver aqui, nessa imagem, um abate totalmente sem nenhuma higiene, né, pessoas com roupa comum, os animais sendo abatidos numa estrutura totalmente inadequada, sem questões de higiene, sem boas práticas de fabricação. Você vê problemas estruturais, problemas de qualidade, problemas de sanidade. Então, essa federalização do serviço de inspeção causou todos esses transtornos, todos esses problemas para a área da inspeção de produtos de origem animal. Até que foi criado, né, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, né, através da publicação da lei, que muita gente também já deve ter ouvido falar, a Lei 7.889, né, 7.889, que dividiu a inspeção em 3 instâncias, né? Voltou, né, essa questão da descentralização da inspeção, mas agora numa questão mais organizada, né? Mais bem esclarecida. Então, foi instituída a inspeção municipal, estadual e federal, né? Porém, não se tinha muito entendimento, né? As legislações, elas eram
confusas, né? Não deixava muito claro como isso ia se dar, qual era a responsabilidade de cada uma delas. Então, isso meio que ficou perdido, né? E em 1998, né, com a Lei 9.712, né, é que foi instituído o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária para poder unificar mesmo, né, esclarecer, deixar mais clara essa inspeção, deixar mais clara as responsabilidades e dar um embasamento legal mesmo. E aí a gente se pergunta, né, qual a importância da inspeção, né? A gente viu que foi uma demanda histórica, né, a partir da Primeira Guerra Mundial, para a exportação de alimentos, a necessidade de se exportar os alimentos, né? Então, quando a gente fala qual a importância hoje em dia de se ter essa inspeção, né, de ter um médico veterinário realizando a inspeção desses produtos, por que isso é importante? Primeiro, eu trouxe aqui para vocês, né, a questão dos perigos que podem contaminar os alimentos. Quando a gente fala de perigos nos alimentos, né, a gente fala de basicamente três, né, que é o perigo físico, o perigo biológico e o perigo químico, né? Quando a gente fala de perigo físico, o que é que a gente tem, né? São contaminantes dos alimentos que a gente consegue ver, né? É ali um objeto estranho, né? Que pode contaminar aquele alimento e pode causar um agravo à saúde de quem consome aquele alimento com aquele perigo. Por exemplo, é um parafuso, um pedaço de plástico, um pedaço de vidro. Então, esses elementos, eles presentes no alimento, eles podem causar ali um dano à saúde de quem vai consumir aquele alimento. Então, esses são os perigos físicos. É aquele contaminante que a gente consegue ver, né? Um fio de cabelo na comida é considerado um perigo físico, né? O perigo químico, o que seria o perigo químico? Resíduos de medicamento, né? Quando os animais eles são encaminhados para o abate, que eles receberam algum tratamento com algum medicamento e o tempo de carência, né, daquele medicamento, ou seja, o tempo em que aquele medicamento foi aplicado pela última vez no animal até a data do abate, né? Esse período a gente chama de período de carência, é o período que o animal ele não pode ser abatido, né? E ele vai passar sem receber ali aquele medicamento, que é para ele eliminar aquela substância do organismo e não causar um resíduo na carne, ou no leite, ou nos ovos, né? No mel também, qualquer produto de origem animal. Então, esses são considerados os perigos químicos, né? Resíduos de medicamentos, né, que aquele animal recebeu, contaminantes ambientais também que podem se acumular no organismo daquele animal, também é considerado um perigo químico, além dos resíduos, né, dos produtos que são utilizados para a higienização da indústria. Por exemplo, um sabão, um sanitizante, que são utilizados na rotina industrial, né, para realizar a higiene. Se essa higienização não for realizada da forma correta, né, com um enxágue correto, aplicação de água, um enxágue bem feito das superfícies, e ficar algum resíduo ali, e o alimento passar por ali, né, ele vai ser contaminado e isso também é considerado um perigo químico no alimento, né? A gente sabe que existem muitas substâncias com potencial de causar alergia, né? Muitas pessoas são alérgicas, né? Alguns medicamentos também. Então, é um perigo realmente muito sério para a saúde, né? De quem vai consumir aquele alimento contaminado. E a gente também tem o perigo biológico, né? Que são as bactérias, os vírus, os fungos, os parasitas. Então, esses micro-organismos, eles são considerados um perigo biológico. E dentre os perigos, a gente tem o perigo biológico como o mais significativo, né? O mais recorrente e o mais perigoso também. Porque a gente tem muitas bactérias que são capazes de causar doença, né? A gente tem as bactérias, os micro-organismos deteriorantes, e a gente tem os micro-organismos patogênicos, né?
Os deteriorantes, eles não vão causar necessariamente uma doença, não vão causar uma doença em quem consumir aquele alimento, mas ele vai causar, né, a deterioração daquele alimento. Aquele alimento vai estragar, vai ficar com aspecto ruim, com odor ruim, né? E a pessoa ali vai causar uma repulsa e ela não vai consumir aquele alimento porque ele vai estar estragado. E a gente tem também as bactérias patogênicas, que são aquelas que são capazes de causar uma doença em quem consome aquele alimento, né? Então, essas são as mais preocupantes dentro da indústria de produtos de origem animal, né? Porque elas podem ali realmente causar um dano à saúde de quem vai consumir esse alimento contaminado. Então, quando a gente fala desses perigos, que a gente fala da importância, né, da inspeção dos produtos de origem animal, a gente fala das doenças veiculadas por alimentos, né? Até um tempo atrás, a gente tinha o termo doenças transmitidas por alimentos, né? Mas já há algum tempo, essa denominação ela passou por uma mudança, né? Porque entendeu-se, né, que os alimentos eles não transmitem uma doença, né? Eles veiculam, né, uma doença. Então, a nomenclatura hoje mais recente, mais apropriada, né, doenças veiculadas por alimentos. Então, antigamente a gente tinha DTA, né, doença transmitida por alimentos, e hoje a gente usa DVA, doenças veiculadas por alimentos, né? É uma coisa que eu vejo ainda muita gente falando, né, doença transmitida por alimentos, mas hoje o termo mais correto é doenças veiculadas por alimentos, apesar da gente achar ainda na literatura, né, mais antiga, o termo DTA, né, doença transmitida por alimentos. Mas sempre que vocês forem fazer um TCC ou vocês forem fazer um artigo, um estudo de caso, né, vocês buscam usar essa nomenclatura. Né? E o que são essas doenças veiculadas por alimentos? Né? É um termo genérico, né, que se aplica a uma síndrome, geralmente constituída de anorexia, náuseas, vômitos, né? Então a gente fala de uma síndrome, um conjunto de sintomas, né, que podem se apresentar como anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, esses sintomas podem estar acompanhados ou não de febre, né? Que são atribuídos à ingestão de alimentos ou água contaminados. Esses sintomas digestivos, né? Eles não são as únicas manifestações que podem se apresentar, né? Através de um consumo de água ou de alimento contaminado. Pode ocorrer ainda afecções extraintestinais, né, de diferentes órgãos, como meningite, né, as meninges, rins, fígado, pode atingir o sistema nervoso central, as terminações nervosas, periféricas, né, tudo isso de acordo com o agente envolvido. Então, a gente vê que a questão de qualidade, de segurança desse alimento é uma questão muito séria, né, porque você ao consumir um alimento ou uma água contaminada, você pode ter desde um sintoma leve, um sintoma gastrointestinal leve, né, até um sintoma mais grave, né, como afecção do sistema nervoso central, né, das meninges, do fígado, dos rins. Então, a gente vê que é um assunto realmente muito relevante e muito importante e muito sério, né, quando a gente fala de segurança de alimentos, porque você está lidando ali com a vida das pessoas que estão consumindo ali aquele alimento. Quando a gente fala, né, sobre as DVAs, a gente tem alguns agentes aí causadores, né, de doença veiculada por alimentos. Como eu falei para vocês rapidamente, né, sobre os 3 tipos de perigos, a gente tem os físicos, que é tudo aquilo que a gente consegue ver no alimento, que contamina o alimento que a gente consegue ver. A gente tem os perigos químicos, né, que são os resíduos de medicamentos, resíduos de desinfetante, de sanitizante, de substâncias químicas em geral, e a gente tem os biológicos. Então, aqui, falando mais profundamente sobre o perigo biológico, né, que são os responsáveis por causar essas doenças, a gente tem as toxinas, né, produzidas pelas bactérias Staphylococcus aureus,
Clostridium, Bacillus, Escherichia coli, Vibrio, né? Então, essas toxinas, por exemplo, a toxina do Staphylococcus aureus, ela é uma toxina que o micro-organismo libera no alimento, né? Ele está ali se multiplicando e ele está ali produzindo aquela toxina. No momento que você pega aquele alimento e você cozinha ou assa, né? Passa por um tratamento térmico, o Staphylococcus aureus, ele morre, né? Mas a toxina que ele produziu ali continuamente naquele alimento, enquanto ele se multiplicava, é uma toxina termoestável, né? Ela não é destruída pela aplicação do calor, pelo frio, não, ela vai permanecer no alimento, mesmo que o alimento seja cozido, mesmo que ele passe por um tratamento térmico. Então você vê que é uma coisa realmente muito grave, né? Porque mesmo que você mate o micro-organismo, aquela toxina vai continuar presente naquele alimento, né? E é um micro-organismo que ele indica falha nas boas práticas de manipulação do alimento, né? É um micro-organismo presente naturalmente, né? Na nossa pele, na nossa cavidade nasal, né? Pode ser transmitido através de aerosóis, né? Pessoas que colocam mão no nariz, mão na boca e manipulam o alimento. Ferimentos também contaminados, infeccionados com pus, né? São fontes de Staphylococcus aureus. Então, é um indicativo de que aquele ali sofreu, né, uma manipulação inadequada, não houve higiene na manipulação daquele alimento, né? Então, é um exemplo de toxina produzida por um micro-organismo que ela não vai ser destruída mesmo que aquele micro-organismo morra e mesmo que o alimento passe por um tratamento térmico. A gente tem as bactérias, né, que, diferente das toxinas, a bactéria vai penetrar no organismo, né, e vai causar a doença. A gente tem, por exemplo, a salmonella, a shigella, a escherichia coli, né, como alguns exemplos de bactérias também que podem contaminar o alimento e podem causar uma doença em quem consome aquele alimento. A gente tem também vírus, né, rotavírus, noravírus, que podem ser transmitidos também, né, pela água, pelo alimento contaminado. A gente tem parasitas, né, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez no complexo teníase cisticercose, que em algumas regiões do nosso país, infelizmente, ainda é uma realidade, né? A gente tem tamoeba histolítica, giardia, Cryptosporidium, né? Então a gente tem uma variedade de parasitas também que podem contaminar esse alimento, causando doenças. E a gente tem também as substâncias tóxicas, como metais pesados e agrotóxicos, que consumidos ali numa frequência podem causar também problemas de saúde que consomem aquele alimento contaminado. E quais são os riscos, né, do consumo de uma carne que não passou ali por uma inspeção, né? A gente, infelizmente, tem ainda, comum no nosso país, aqui na região Nordeste também, infelizmente, é muito comum o abate clandestino, né? Então, o que a gente precisa, enquanto estudantes, enquanto profissionais, é fazer essa orientação da população e esclarecer, né? Mostrar os riscos, buscar sempre conscientizar, porque esse consumo são hábitos, né? Enraizados na população e que persistem até hoje. Né? Então, nosso papel como estudantes, como profissionais, é sempre estar esclarecendo e mostrando os riscos, né? De um consumo de um produto de origem animal não inspecionado. Então, falando especificamente da carne, né? A gente tem, infelizmente, ainda situações como essa, né? Um abate clandestino, num total totalmente inapropriado, né? A gente tem aqui presença de animais, tem cachorro, né? A gente pode ter até o urubu presente aqui, né? Que a gente sabe que eles são atraídos. A gente tem pessoas aqui, né? Com totalmente inadequadas, sem uma roupa adequada, e sem falar desse ambiente aqui, né? Os animais sendo abatidos no chão, né? Então, imaginem aí
Diante de todos esses perigos que a gente já falou, né, de todos esses micro-organismos que a gente já viu, né, quantos não podem estar presentes numa carne, né, proveniente desse tipo de abate, né? Então a gente vê que realmente é um risco enorme, né, para a saúde de quem vai consumir esse alimento. Uma condição totalmente insalubre, né, que coloca em risco também a saúde de quem está realizando esse abate, né, porque a gente não sabe se esse animal está apresentando alguma doença, alguma questão, né, de saúde, e que pode ser transmissível, sim, para quem está manipulando essa carne. Então, é um risco para o meio ambiente, porque imagina a poluição que isso vai gerar, o que ele vai fazer com a carcaça desses animais, né, com as partes que não são aproveitadas, vai poluir o meio ambiente, está colocando a vida dele em risco, está colocando a vida de quem vai consumir esse alimento em risco, né? Porque não existe aqui um controle de um profissional que vai analisar essa carne e ver se essa carne está própria para o consumo, se esse animal tinha alguma doença, né, ou não. Então, é um risco para a saúde pública como um todo, para o meio ambiente, para quem está manipulando, para quem vai consumir, né, para esses animais que estão aqui em volta. Então, são uma série de fatores que prejudicam muito a saúde pública. Agora imaginem, né, você consumir uma carne nesse estado, né? A gente tem moscas, a gente tem ausência de frio, né? Essas carnes elas não estão refrigeradas, elas estão num ambiente aqui, num local que parece ser um caminhão de madeira, né? Então a gente sabe que a madeira ela é proibida na indústria de alimentos, né? Por não permitir essa higienização correta, essa sanitização, né? E poder contaminar os alimentos. Então a gente vê uma situação totalmente inadequada, você não sabe a origem dessa carne, né? A procedência, você não sabe qual foi o dia que esse animal foi abatido, qual é a validade dessa carne, né? Se esse animal estava sadio ou não, se tinha alguma doença ou não, então você não tem informação nenhuma, né? Uma carne totalmente exposta, né, a moscas, a todo tipo de contaminação. Então, realmente, é uma questão muito séria, né, de saúde pública. Aqui eu trouxe algumas fotos para vocês e eu queria ver se vocês conseguem saber o que é isso, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se vocês estão falando alguma coisa. E quem souber pode falar o que é que vocês acham, né? Que seja isso. Olhem para a foto, vejam, analisem que órgão é esse, que doença pode ser essa, né? Vão analisando aí, vão se familiarizando. Aqui também, né? Então, gente, aqui é um caso de tuberculose, né? Num bovino, tuberculose miliar. Então, a gente vê que aqui no estabelecimento inspecionado, né? Esse animal é desviado, é feita a inspeção dessa carcaça, a inspeção dessas vísceras, mas e num abate clandestino, né? Será que essas vísceras, essa carcaça, ela não chegaria ao consumidor, né? Então, a gente vê o risco realmente de um produto não inspecionado para a saúde pública, né? Aqui também a imagem não ficou muito boa, mas a gente consegue ver, né, esses tubérculos aqui na carcaça, né, aqui nessa região da parte dianteira do animal. Então, a gente sabe que a tuberculose ela é uma zoonose, né? É uma doença que é transmitida do animal para o homem e pode ser transmitida também através dos alimentos, através do consumo da carne, através do consumo do leite, né? Então, tudo isso é um risco, né? Também que a gente está correndo, é uma doença muito grave e a gente vê, né? Que num estabelecimento que não tem essa inspeção,
né? Não tem um médico veterinário para fazer essa avaliação, se essa carcaça está própria para o consumo, né? Isso passaria e chegaria até o consumidor. E aqui também eu trouxe mais uma foto para vocês, né? Aqui no caso é uma carne com cisticercose, né? Eu já citei para vocês, a gente vai falar mais um pouquinho, né? Sobre o que é a cisticercose, mas a gente vê na forma dessas vesículas, né? Com esse líquido, com esse aspecto, a gente vê na carne, né? Isso também pode ser diagnosticado num estabelecimento inspecionado, né? Aqui no interior, o pessoal chama o fígado quando está contaminado com cisticercose, né? Com cisticerco, o pessoal diz que chama de pipoquinha, né? E algumas pessoas gostam, né? Dessa víscera, né? De consumir o fígado com essas pipoquinhas que eles chamam. Então, imagine o risco, né? Que é uma pessoa consumir um alimento, né? Contaminado com esse parasita. Então, aqui eu coloquei, né? Só para a gente relembrar, né? O ciclo de vida da Taenia solium, né? Que acomete o suíno. Então, como é que o suíno ele se infecta, né? O hospedeiro definitivo é o ser humano, né? Então, o ser humano ele vai abrigar a forma adulta, né? Do verme, da tênia. E ele vai eliminar nas fezes, né? Os seis tem os ovos, né? Então, ela vai eliminando ali, eliminando, né? Milhares de ovos nas fezes. Essas fezes contaminadas, essas fezes humanas contaminadas, né, com esses ovos da tênia, contaminam o ambiente, contaminam os alimentos que são fornecidos ao animal, né? E o animal, ele vai desenvolver na sua musculatura, né, por ser um hospedeiro intermediário, ele vai desenvolver na sua musculatura o cisticerco, né, que é a forma larvar da tênia. Desenvolvendo esse cisticerco, né, o ser humano vai ingerir essa carne, né, com cisticercos viáveis. O homem vai ingerir essa carne. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, ao ingerir essa carne, o ser humano vai adquirir a tênia, né? Vai adquirir a verminose. Porque muito se fala também sobre a neurocisticercose, né? Então, se tem aquela percepção de que a neurocisticercose, a cisticercose humana, ela vai ser adquirida através do consumo da carne, né? Do animal com o cisticerco. Mas consumindo essa carne, né? Que não passou ali por um processo de cozimento adequado, o ser humano vai desenvolver a tênia, né? Para adquirir a cisticercose, a neurocisticercose, ele precisa ingerir os ovos da tênia, né? Seja através de água contaminada, legumes e verduras contaminados com os ovos, né, provenientes das fezes humanas, e a própria infecção, né, com os próprios ovos, né, falta de higiene após utilizar o banheiro, né, não lavar as mãos corretamente, ingerindo os ovos, o ser humano vai desenvolver a cisticercose, né, que tem tropismo aí pelo sistema nervoso e pode desenvolver também a neurocisticercose. Mas ao ingerir a carne, né, com cisticerco, o ser humano vai desenvolver a tênia, né, a teníase. Aqui eu trouxe para vocês também essas imagens que foram do meu TCC da graduação, né? Eu fiz com carne de frango, qualidade microbiológica de carne de frango, comercializada numa feira livre. Então, eu tirei essas fotos, né, para registrar o ambiente. Então, analisem esse ambiente e pensem se é um ambiente adequado, né, para a comercialização desses produtos. Então, a gente tem aqui frango abatido na hora, né, 7,49. O frango abatido na hora, o quilo. Então, a gente tem, primeiro, aqui os frangos já abatidos, né, expostos aqui nessa mesa,
né, sem refrigeração. Então, a gente sabe que a carne de frango é realmente uma carne muito mais problemática, né, porque a gente tem a questão da salmonela, estafilococos, né? Então, a gente tem esse frango. A gente não sabe de quando se foi do dia anterior, se foi daquele dia, quando esse animal foi abatido, né? Quanto tempo ele está aqui, qual a procedência, né, desses animais. Então, você vê aqui, a pessoa está aqui, ela pega o frango, abate ali na hora, né? Nessa estrutura aqui, que a gente vê que não tem nenhuma higiene, né? Coisas aqui expostas, misturadas, caixas de ovos. Essa pessoa, ela manipula dinheiro, ela manipula o frango. Então, a gente vê um ambiente totalmente problemático, né? E totalmente inapropriado para a manipulação de um alimento, né? Então, aqui mais uma foto, né? A gente vê que tem aqui uns sacos, tem caixas de ovos aqui no chão, né? Os frangos aqui expostos também, sem uma refrigeração adequada, num ambiente totalmente inadequado, né? Sem um serviço de inspeção, não passa por nenhum tipo de inspeção, você sabe se estava sadia ou não, se essa carne é própria para o consumo ou não, né? E aqui, né, foi a parte do laboratório, uma placa, né, que foi feita a partir dessas amostras de frango, desses frangos abatidos na hora. E cada pintinha roxa, que vocês estão vendo aqui nessa placa, é uma unidade formadora de colônia de Escherichia coli, né? E cada pintinha rosinha que vocês podem ver é uma unidade formadora de colônia de coliformes totais, né? Então, a gente vê que nessa amostra, uma contaminação altíssima por Escherichia coli, né? É uma bactéria patogênica que pode causar muitos danos à saúde de quem vai consumir aquele alimento, né? Então, a gente pode ver que uma contaminação muito alta, né? Então, quem consome aquele alimento está consumindo um alimento sem qualidade, sem segurança, e está colocando a sua vida em risco, né? A sua saúde e a saúde da sua família, né? E falando um pouquinho sobre leite, né? Entrando nessa parte do leite não inspecionado, a gente tem alguns micro-organismos, né? Que podem ser veiculados a partir do consumo do leite cru, né? Que a gente, infelizmente, também ainda é uma realidade em alguns locais. Então, quais micro-organismos, né? A gente tem basicamente no leite, né? A gente tem salmonela, a gente tem Escherichia coli, né? Produtora de enterotoxina. A gente tem Listeria monocytogenes também, que quando a gente fala de leite, é um micro-organismo bem importante, né? Patogênico também. A gente tem Campylobacter, Yersinia, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e Brucella, né, gente, que também é uma zoonose e pode causar também a brucelose. Então, aqui a gente tem também uma produção de queijos também sem inspeção, né? Então, vejam esse ambiente, né? Totalmente inapropriado, né? Quantas doenças, quantas bactérias, quantos micro-organismos podem se desenvolver num ambiente desse, né? Sem higiene, sem inspeção, você não sabe a procedência desse leite, né? Se foi um leite proveniente de um rebanho sadio, se os animais tinham alguma doença ou não, né? Então a gente vê realmente totalmente inapropriado e um risco para a saúde também. Aqui também a gente pode ver, né? Esse leite aqui, certamente esse leite vai ser consumido, vão produzir algum tipo de queijo, algum derivado desse leite, né? Então, vocês veem aí, né? O risco que é consumir esses produtos, né? Sem procedência e sem um selo de inspeção. E esse queijo aqui, né? Olhem para ele. O que é que vocês acham? Vocês consumiriam? Vocês não consumiriam? Um queijo coalho, né? E
em muitos lugares esse queijo é conhecido como queijo rendado, né? E tem gente que fala assim, quanto mais furinhos no queijo, melhor, né? Mais gostoso, mais saudável, mais natural, né? Mas será que é isso mesmo? Será que é um queijo mais saudável? É um queijo mais natural? Né? É um queijo legal para se consumir? Né? Então, não, né, gente? Aí, nesse caso, a gente tem um defeito em queijos que a gente chama de estufamento precoce, né? E o que é esse estufamento precoce de queijos, né? São bactérias do grupo coliforme, que são bactérias produtoras de gás, né? Então, produzem esse gás carbônico, né? E essas bactérias são provenientes da falta de higiene na produção e da falta de pasteurização do leite, né? Então, a gente tem aqui esses pontinhos rosa, são placas, né, de coliformes totais, né, que foram inoculados nessas placas. Então, a gente vê que cada pontinho rosa desse é uma unidade formadora de colônia de bactérias do grupo coliformes. Então, é uma coisa que a gente precisa orientar, porque isso realmente causa muita confusão em quem consome. As pessoas realmente preferem esse tipo de queijo, realmente acham que queijo coalho é furadinho, né? Acham que é uma característica do queijo, mas não. Esses furos irregulares, né? Variados, assim, em toda a massa, não são características do queijo, né? O queijo coalho, ele não tem furinhos, né? Diferente de outros queijos que tem as olhaduras, que a gente chama, né? Que são características do queijo, são diferentes desse tipo de olhadura, né? As olhaduras desejáveis para determinados queijos, né? Que isso faz parte da fabricação, faz parte do regulamento técnico daquele produto, são olhaduras redondas, lisas, brilhantes, né? Você vê que faz parte do produto, né? Não esse tipo, né, de olhaduras, esses furinhos irregulares, aqui em toda a massa do queijo, né? E isso é proveniente da contaminação. E quando a gente fala de queijo, né, a gente fala principalmente de listéria, né? Listéria monocytogenes, no leite e nos produtos láticos. Por quê? A listéria, ela é um micro-organismo psicotrófico, né? Ou seja, ele se multiplica em temperaturas de refrigeração, né? Diferente de outros micro-organismos que para sua multiplicação, né, em temperaturas baixas, a listéria ela é capaz de se adaptar e continuar ali a sua proliferação mesmo no produto refrigerado, né? O que é um problema principalmente em alimentos prontos para o consumo, né? Alimentos congelados, alimentos resfriados, e realmente é uma preocupação muito grande. A gente tem dois tipos, né? A gente tem a listéria não invasiva, que vai causar uma infecção branda, uma gastroenterite febril, né? Sintomas mais leves. E a gente tem a listéria invasiva, né? Que vai causar aí uma meningite, uma encefalite, endocardite, peritonite, né? Pode causar pneumonia também e osteomielite. É um micro-organismo perigoso principalmente para idosos, gestantes e indivíduos imunocomprometidos. Então, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar, né? Deixo aqui uma mensagem para vocês, né? De Paulo Freire, que diz assim: que ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, eu desejo a vocês uma caminhada muito brilhante, né? De muito sucesso, que vocês possam fazer um caminho de sucesso, que tenham prazer na profissão, né? E fico aberta a dúvidas. E caso queiram entrar em contato, né? Deixo aqui também meu Instagram, que é o RT Veterinária, e vocês podem acompanhar por lá, mandar dúvidas também, que eu respondo com o maior prazer. Muito obrigada. Eu tenho algumas dúvidas, o pessoal que está aqui. Deixa eu só arrumar minha câmera que está me atrapalhando um pouquinho. Aí.
O pessoal está aqui elogiando, falando que gostou muito da palestra. Eu tenho algumas perguntas que eles enviaram pelo Insta e também para gente. Eu vou ler a primeira. Tá. Todo produto de origem animal deve ser registrado? Se sim, onde? Sim. A gente teve uma mudança. Primeiro deve ser registrado, né? A gente tem as três esferas de inspeção, né? A gente tem o serviço municipal, o estadual e o federal, né? Então, isso depende. Se a empresa quer comercializar dentro do município, só dentro do município, ela pode ter, e o município dela tem o serviço de inspeção municipal, ela pode ser registrada no serviço de inspeção municipal, né? Se ela quer vender para todo o estado, esse produto ele pode ser registrado no serviço de inspeção estadual, né? Ou federal, né? Caso se deseje comercializar esse produto em todo o país, né? Ou exportar também, tem que ser o serviço de inspeção federal. A gente tem ainda o CISB, né? Que é o serviço de inspeção estadual, que faz correspondência com a inspeção federal, né? E a gente tem também, mais recentemente, o selo Arte, né? Que possibilita também que produtos artesanais sejam comercializados em todo o país. Mas sim, todos os produtos, né, devem ser registrados em alguma dessas esferas. A gente teve recentemente algumas mudanças, né, de produtos não comestíveis, né, que eles não são mais necessários ter um número de registro, né, mas eles precisam também passar por uma aprovação do órgão que fiscaliza, né, ter toda a rotulagem, tudo certinho. Mas deve ter sim, todos os produtos devem ter, e procurem o selo de inspeção, né? E verifiquem se o selo de inspeção daquele produto é correspondente, né, para o lugar que você está comercializando. A segunda pergunta é: como funciona a renovação de registros, esses registros que você falou agora? A renovação, ela varia muito, né? Aí a gente teria que fazer só uma palestra só sobre registro. Mas vai variar, né? É uma empresa registrada no CIF, Serviço Federal, é um procedimento, né? Você encontra lá no site todo o procedimento necessário para registrar, para fazer renovação, registrar a empresa, registrar os produtos, os rótulos, né? O serviço de inspeção estadual também varia de cada estado, de estado para estado. Também você encontra no site, né, do órgão estadual de inspeção todo o procedimento, porque cada estado ele exige um documento diferente, né? Então você tem que verificar no seu estado do órgão fiscalizador quais são os documentos necessários para registrar um produto. Varia muito de cada órgão, né? Cada estado. Sim, fica aí um assunto, então, para uma próxima conversa, né? Boa ideia, né? Deixa eu ver mais uma aqui. O que você considera mais difícil de lidar na área de inspeção? Então, assim, a gente vê muita resistência, né? Infelizmente, ainda por parte de algumas empresas, de proprietários, né? Quando você precisa condenar alguma coisa. Então, muita gente ainda não tem essa visão, né, da importância para a saúde pública. Então, muitas vezes as pessoas acham ruim, condenou, né? Condenou minha carcaça, ou condenou minhas vísceras, teve muita condenação, né? Por isso é tão importante que o serviço de inspeção ele seja um serviço autônomo, né? Dentro das empresas, que seja um serviço público, né? Para realmente garantir que as melhores decisões sejam tomadas, né? Sempre pensando na saúde pública. Então, acho que precisa muito dessa conscientização ainda, né? De entender que é importante, de entender que não é contra ninguém, né? A inspeção, que é realmente uma necessidade e que aquele alimento ele está impróprio para o consumo e ele não pode chegar à mesa do consumidor. Perfeito. Bom, acho que era isso então. Muito obrigada, Amanda, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje.
Eu que agradeço a lembrança, agradeço o convite mais uma vez. Me coloco à disposição também para futuras palestras, né? Estou sempre por aqui, caso vocês precisem. E estou Uhum. lá também no Instagram, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida e queira perguntar, pode ir lá também. A gente que agradece. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Tchau.